E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física, com mais um exemplo da lei de Coulomb e do princípio de superposição. Vamos à leitura do enunciado, observe atentamente a figura. Um fio retilíneo muito longo, então nós vamos considerá-lo praticamente infinito. Está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Nós vamos assumir que o fio está eletrizado positivamente, carregado positivamente. E nós já sabemos que o lambda é a razão da carga por unidade de comprimento, dQ por dL. Calcule a força com que o fio atua sobre uma carga pontiforme positiva Qzinho, colocada a uma distância ρ do fio. Observe bem a figura. Eu vou assumir que a linha do fio coincide com o eixo Z. Partindo disso, eu vou pegar um elemento de comprimento dL, que neste caso é um dz, observe a expressão abaixo, e esse elemento de comprimento dz possui uma quantidade de carga dq. Esse elemento está a uma distância da origem que eu chamei de z, é a sua posição sobre o eixo z. A sua posição sobre o eixo z vale essa distância da origem, zzinho. Muito bem. Observando bem a figura, nós temos o seguinte: esse elemento de carga positiva dq repele a carga mais Qzinho com o vetor dF nessa direção e sentido. Ali nós temos o dF, que é uma parte da força resultante que age sobre a carga mais Qzinho. E esse vetor dF forma um ângulo θ com o eixo x, com o eixo horizontal. Nós temos ali ângulos opostos pelo vértice, portanto o θ aparece aqui também. E a partir de agora, nós vamos, pela lei de Coulomb, obter o módulo de dF, vamos utilizar elementos de simetria para enxergar melhor o nosso cálculo e a partir daí obter a integração. Note que nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos Z, Rho e aqui eu chamei de Tzinho. Vamos à resolução do problema. O dF é dado pela lei de Coulomb, o seu módulo. Ele é dado por 1 sobre 4πε0, nossa constante eletrostática no vácuo, vezes o produto do módulo das cargas elétricas, então o módulo de dQzão, dQ, o módulo de Qzinho é Qzinho, e eu vou dividir por essa distância ao quadrado. Só que essa distância elevada ao quadrado, o t ao quadrado, nada mais é do que z quadrado mais ρ ao quadrado, de acordo com o teorema de Pitágoras. Muito bem? Trocando o dQzão por lambda dz, a nossa expressão para o dF fica, agrupando melhor os termos, o dq é lambda dz, então o lambda dz multiplica o Qzinho, eu vou colocar assim, lambda Qzinho sobre 4πε0, o dz no finalzinho da minha multiplicação, lá do lado direito, dividido por ρ quadrado mais z quadrado. Muito bem. Tá aí a lei de Coulomb. Agora, utilizando elementos de simetria, se nós pegarmos um elemento de comprimento dz acima da origem O, nessa região do eixo, a mesma distância z da origem, então aqui nós temos um elemento dz com a sua contribuição df. Eu vou pegar um elemento de comprimento dz aqui em cima, certo? A mesma distância z da origem, e a sua contribuição df vetor estará nessa direção e sentido. Portanto, nós temos um df nessa direção e sentido, outro vetor de mesmo módulo df nessa direção e sentido. Já deu para perceber que as componentes verticais se cancelam. Portanto, eu vou somar apenas as componentes na direção horizontal. Então, o que me interessa é a projeção de df na direção do eixo x, que eu ali coloquei. O dfh, que é a nossa projeção horizontal, ela está aqui, ó. Essa é a componente dfh.
H. Muito bem. E já dá para perceber que o DFH nada mais é do que o DF, que está aqui em cima, vezes o cosseno de θ. Então eu vou escrever o DF lambda Qzinho sobre 4πε0. Como é vezes o cosseno, eu já vou colocar aqui, ó, o cosseno de θ dz dividido por ρ quadrado mais e quadrado, né? Não se esqueça, aqui como observação, que o módulo de DFH é df cosseno de θ. Muito bem. Nessa expressão, nós percebemos o seguinte: eu posso utilizar como variável de integração a variável z. Basta substituir o cosseno de θ por ρ sobre a hipotenusa t, que é a raiz quadrada de ρ quadrado mais e quadrado. Vamos ilustrar essa possibilidade. Cosseno de θ, cateto adjacente ρ, a hipotenusa é t e a hipotenusa é a raiz quadrada de ρ quadrado mais e quadrado. Então nós podemos fazer isso. Bom, trocando o cosseno de θ por essa expressão, para nós anteciparmos possíveis problemas, aqui vai aparecer o ρ, que é constante. Eu coloco ele do lado, ρ sobre este termo, então essa soma fica elevada a 3/2. E aí eu tenho que fazer, daí por diante, uma integração de dz sobre esse termo elevado a 3/2. Já deu para perceber que não é uma integral tão simples de se fazer. Ela é possível de ser resolvida, porém aqui eu vou utilizar como variável de integração, como eu tenho esse poder de escolha, eu vou utilizar o θ. Então eu vou tirar a ideia de substituir o cosseno por essa expressão e eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar o z por alguma expressão em função de θ, e eu espero que isso se torne mais fácil na hora de realizar a integração. Como é que eu posso fazer isso? Observe o triângulo retângulo nessa figura aqui, ó. Eu posso relacionar z e ρ, que são catetos, pela tangente do ângulo. Então eu vou ficar com tangente de θ igual ao cateto oposto, z, pelo adjacente, ρ. Isso vai me dar z igual a ρ tangente de θ. Se eu elevar todo mundo ao quadrado, vai ficar z quadrado igual a ρ quadrado tangente ao quadrado de θ. Muito bem. O problema de substituir o z por algo em função de θ já está resolvido. Z quadrado está aqui. Falta o dz, o diferencial dz. Nós sabemos lá do curso de cálculo 1 que dz vai ser a derivada dessa função em relação a θ dθ. Então, utilizando essa expressão, eu sei que o diferencial dz é igual a derivada dessa função em relação a θ vezes o dθ. Ρ é constante. A derivada da tangente de θ é secante ao quadrado de θ vezes dθ. Muito bem. Essas duas expressões eu vou jogar no DFH. Como é que ele vai ficar? Vamos juntos. O DFH, ele é lambda Qzinho sobre 4πε0 vezes o cosseno de θ vezes o dz. Observe, ó, vezes cosseno de θ vezes o dz, que é ρ secante ao quadrado de θ dθ. Muito bem. Dividido por ρ quadrado mais e quadrado. Aqui embaixo, então, eu vou fazer o seguinte: ρ quadrado mais o z ao quadrado está lá em cima. Então ficou ρ
ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Muito bem. Vamos fazer algumas modificações aqui na expressão. Observe o seguinte, eu posso colocar aqui o ρ quadrado em evidência. Se nós fizermos isso, colocarmos o ρ ao quadrado em evidência, ele multiplicando aqui, ó, o 4πε0, certo? A gente fica com 1 mais tangente ao quadrado de θ. Só que 1 mais tangente ao quadrado de θ, nós sabemos que 1 mais tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ. E eu posso, a partir daqui, simplificar secante ao quadrado de θ com secante ao quadrado de θ. E aquela integração que envolveria na variável z essa soma elevado a 3/2, ela acaba na variável θ se resumindo à integração de um cosseno de θ dθ. Então, a partir dessa expressão, simplificando secante ao quadrado de θ com secante ao quadrado de θ, este ρ com este quadrado, nós ficamos com df h igual a lambda Qzinho sobre 4πε0 ρ vezes o cosseno de θ dθ. Nós sabemos que a força resultante, portanto, sobre a carga mais Qzinho é a soma das componentes horizontais, portanto, a força resultante, o seu módulo, é a integral de dfh, e com isso nós temos que Fr é igual lambda Qzinho sobre 4πε0 ρ vezes a integral do cosseno de θ dθ. Observe bem aquela expressão. Falta nós definirmos ali os limites de integração. Vamos fazer isso juntos. Observe a nossa figura. Eu vou integrar somente do zero para baixo. Se eu integro do zero para baixo, eu não posso me esquecer da parte superior desse fio, que é muito longo, considerado aqui infinito por nós. Então, se eu vou integrar de zero para baixo, eu tenho que multiplicar o resultado final por 2. Então, vamos fazer isso aqui na expressão. Ó, eu vou multiplicar por 2, já, porque o 2 é uma constante na integração, e os limites de integração ficarão definidos de 0 até z, tendendo ao infinito. O fio é muito longo. Mas como eu estou integrando na variável θ, quando eu estou no z igual a 0, o ângulo θ se fecha na nossa análise e, portanto, ele vale 0. Então, 0 grau aqui, né? Observe bem isso. Se eu fizer z igual a 0, o θ se fecha, colocando dessa forma. Θ vale 0 grau. Se o z tende ao infinito, o ângulo θ vai aumentar cada vez mais, porque o meu elemento de comprimento dz, ao fazer a varredura do fio, o z vai tender ao infinito. Esse elemento vai descendo para z tendendo ao infinito. Então, o θ, ele começa a aumentar de valor, tendendo a π sobre 2. Então, essa abertura aumenta e o θ tende a π sobre 2. Então, eu vou de 0 até π sobre 2. Muito bem. Vamos lá, eu vou integrar a função cosseno de θ dθ. Se eu derivo a função seno, eu obtenho cosseno. Então, se eu integrar o cosseno, eu volto para a função seno. Logo, a minha força resultante ficou 2 lambda Qzinho sobre 4πε0 ρ vezes. Aqui eu tenho o seno do ângulo θ
de 0 a π sobre 2. Muito bem. Continuando, portanto, seno de θ de 0 a π sobre 2. Logo, a minha força resultante vai ficar 2 vezes lambda Qzinho dividido por 4π ε0 ρ. Aqui eu vou fazer o seguinte: o seno em π sobre 2 menos o seno em 0. Seno em π sobre 2, seno de 90 é 1, menos o seno de 0, que é 0. 1 menos 0 dá 1. 1 vezes esse termo, este termo. Vamos simplificar. Cortando 2 com 4, aqui eu vou ficar com lambda Qzinho na parte de cima e embaixo eu vou ficar com 2π ε0 vezes ρ. Essa é a intensidade da força resultante que age na carga mais Qzinho. E como nós vimos, utilizando elementos de simetria, nós vimos que a direção dessa força é horizontal com sentido para a direita. Reproduzindo aqui a figura do eixo X, no nosso problema, essa força resultante agindo na carga mais Qzinho se encontra na horizontal e para a direita. Perfeito? Representando na notação vetorial, caso você queira fazer isso após o encerramento dos cálculos, eu boto o F aqui na direção do versor I, que é o versor associado ao eixo X. Muito bem. Com isso, fechamos mais um exemplo. Até a próxima.